Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Giovana Vasconcelos, sou do curso de Medicina. Atualmente estou no 6º período e eu sou uma das monitoras de vocês. Eu fiquei responsável por algumas das doenças causadas por nematóides e uma delas é a tricoríase. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tricoríase. Como que é essa doença, como ela se comporta, quais seus sintomas, formas de tratamento, diagnóstico, profilaxia. E para a gente compreender tudo isso, antes é necessário compreender o seu parasito, o parasito que transmite essa doença. Quais são as formas evolutivas, o que diferencia as suas formas evolutivas das formas evolutivas de outras espécies também causadoras de doenças, como ele se comporta ao longo do ciclo, em que momento eu vou encontrar qual forma. Tudo isso vai ser muito importante para a gente compreender a sintomatologia apresentada. E antes de tudo, vamos à identidade, à identificação desse parasito, sua classificação científica. Ele faz parte do reino Animalia, da filo Ascomyces, classe Nematoda, ordem Tricuroidea, família Trichuridae, gênero Trichuris e espécie Trichuris trichiurea. Então, a nossa espécie, a espécie que vai transmitir, que vai responsável por essa doença, pela tricuríase, é Trichuris trichiurea. E por essa foto já dá para perceber que ele tem um formato bem doido, bem diferente. Uma porção dele é mais larga, uma mais estreitinha. Enfim, a gente vai estar conversando em momento posterior mais sobre sua morfologia. Porém, já fica aqui seu formato. Ele é atípico, ele é diferente dos outros. É interessante guardar. Até uma dica, a palavra trichuris, a sua origem, se relaciona com... tem a ver com um fio de cabelo, então lembra bastante esse fio de cabelo, dá para tentar fazer uma associaçãozinha, ou chicote, tá bom? Então vamos à sua morfologia, a gente vai encontrar duas formas evolutivas, o ovo e o verme adulto. Então vamos detalhar um pouquinho melhor sobre cada um deles. O ovo é a forma ambiental, é a forma que a gente vai encontrar no ambiente. Ele tem um formato semelhante a um barril, mas caso você não ache parecido e diga não, isso não parece com barril, você pode pensar em um limão siciliano, se você gosta, se acha parecido, ou até mesmo em uma bola de futebol americano. Ele tem esse formato mais ovoide, operculado e também, embrionado. Esses aqui, necessariamente não estão embrionados ainda, mas o que é opérculo? Opérculo nada mais é do que essas tampinhas, que ficam em suas extremidades, e elas permitem uma melhor impermeabilização dele em relação ao contato com o ambiente externo. A gente vai encontrar ele vai se tornar embrionado em um determinado momento, depois a gente vai compreender melhor isso no ciclo, tá bom? Ele tem um comprimento variável de 45 a 65 micrômetros, largura também variável que varia, de 20 a 29 micrômetros. E ele tem 3 camadas distintas, de fora para dentro. A lipídica, quitinosa e vitelínica. Essas camadas conferem resistência. Esse ovo ele pode permanecer no meio ambiente por até 5 anos. Então um período bastante longo. É interessante destacar aqui também, já antecipando um pouquinho, que essa espécie ela tem geotropismo. Ela precisa passar pelo solo, ele é um geoelminto, ele precisa passar pelo solo para que ele confira algumas condições que favoreçam o processo de embriogênese. Falando um pouquinho sobre o verme adulto, e aí você pega e vai lembrar daquela imagem do chicote, do fio de cabelo. Ele é a forma intestinal, é a forma que vai estar encontrada no interior do intestino, logo é a forma que vai ser responsável pelo desenvolvimento de sintomas. Já dá para fazer essa correlação. Ele tem esse formato cilíndrico, que é diferente daquelas doenças causadas por plateumintos, Você lembra que plateuminto lembra plato, lembra prato, que lembra o corpo achatado. Aqui não, a gente vai ter os nematóides, eles vão ter esse formato cilíndrico. E essa espécie, o Trichuris trichiurea específica, ele vai ter esse formato de chicote e vai apresentar dismorfismo sexual. Várias fotinhas aqui para vocês irem vendo. As fêmeas são maiores do que nos machos, o que não é diferente dos outros. Porém, essa diferença não é tão gritante. O tamanho deles vai variar de 3 a 5 centímetros, logo a quem geralmente vai ter em torno de 5 centímetros serão as fêmeas.
E aí a gente viu logo de cara, já naquela primeira foto, e vendo novamente aqui, que ele tem duas partes. Ele tem uma porção anterior e uma porção posterior. E aí, olhando assim, a gente já imagina que a porção posterior seja essa mais fininha. Porém, não, essa é a porção anterior, tá bom? É onde a gente vai encontrar a extremidade cefálica. A gente vai ter uma boca de abertura simples, sem lábios. Um esôfago bem longo, bem delgado. E essa região essa porção é a porção responsável pelo trauma na mucosa intestinal. Então essa partezinha que vai ficar impregnada na mucosa, causando ali aquele processo inflamatório que posteriormente a gente vai conversar um pouquinho melhor. E essa parte mais larga é a parte que vai ficar ali no lúmen, fora da mucosa, ali na luz intestinal. Aqui a gente vai encontrar o sistema reprodutor, né? Vai ter esse diâmetro mais alargado. Essa forma evolutiva pode sobreviver, né, na pessoa por um período variável de 3 a 8 anos. E a forma de transmissão, as formas basicamente são fecal oral por meio de ingestão de água contaminada, alimentos que não foram bem lavados ou crus, por via direta uma contaminada que foi mão suja que saiu do ânus e seguiu para a boca. Nossa, que estranho, mas isso acontece muito com crianças, tá bom? Transmissão mecânica também por meio de moscas, formigas. E agora a gente vai compreender melhor o ciclo biológico. Ele é bem simples quando você compara com outros ciclos, mas o fato dele ser simples não quer dizer que a gente possa ver um monte de outras coisas que não aparecem aqui, mas que estão aqui, tá bom? Então, começando pelo número 1, os ovos eles são liberados nas fezes, tá bom? Lembra? Olha bem o formato do ovo, esse formatinho de barril, limão siciliano, bola de futebol americano. E aí esse ovo vai chegar ao solo. Ele vai chegar ao solo e aí você já associa isso a países subdesenvolvidos em que não existe um saneamento básico, ou quando existe ele é muito deficiente, muito precário. E aí, de alguma forma, esses ovos vão alcançar o solo, vão contaminar o solo. E lá nesse solo, mediante certas circunstâncias de pressão, umidade, temperatura, acidez, enfim, mediante essas circunstâncias vai dar então início o processo de embriogênese. Logo, acabei esquecendo, como a gente pode ver, né, é um ciclo monoxênico. Eu não preciso ter um hospedeiro intermediário aqui, não é necessário, porém eu preciso passar por esse solo para que ele me forneça condições adequadas para que ocorra a embriogênese. E esses ovos, eles vão contaminar alimentos, solo, então crianças que brincam ali com areia, podem contaminar a própria água, tá bom? E aí ele vai se tornar embrionado. A gente vai chegar um momento que a gente vai ter a nossa larva bonitinha lá dentro. Essa larva, ou esse ovo com a larva em seu interior, vai ser ingerido junto com alimentos, água, enfim. E aí ele vai alcançar o intestino grosso, tá bom? Destacando, esse é um verme que parasita o intestino grosso. Ele pode se encontrar, sim, principalmente ali no ilho terminal? Até pode, mas o local de preferência dele é no intestino grosso, tá bom? E aí, ao longo desse percurso que ele passa pelo trato gastrointestinal, a gente vai ter mudanças, né, de pH, de pressão, de temperatura na boca, no estômago, no intestino. O pH vai variando muito conforme vai passando ao longo do trato gastrointestinal. E isso causa alterações no ovo que faz com que ele se rompa, que faz com que essa larva, então, ecloda, principalmente ali a nível de seco. E aí a gente lembra que ali pertinho do seco a gente vai ter o apêndice, tá? Só guarda essa informação, posteriormente a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então ele vai preferir essas regiões, nadilho terminal, mas isso mais raramente, seco, cólon ascendente, e pode ir também para as outras regiões, né? Porém, principalmente seco e cólon ascendente. E ali ele vai se desenvolver, vai virar verme adulto, vai ter reprodução sexual e a gente vai ter vários ovinhos que vão ser, né, vai ter produção dos ovos, e a gente vai ter vários ovinhos que vão ser liberados com as fezes e o ciclo vai se iniciar. Basicamente é isso. E aqui a gente já percebe que sim, é um ciclo monoxênico, como eu já falei, mas que não tem ciclo de Lois. A gente não tem, em nenhum momento, esse verme passando, subindo, chegando
ali ao nível da árvore traqueobrônquica. Outra coisa que é importante falar é que aquela porção anterior, no momento em que ela impregna ao longo da parede intestinal, da mucosa intestinal, ela vai gerar uma reação inflamatória ali. Então a gente vai ter várias células de defesa chegando, principalmente eosinófilos. Então a gente vai ter um quadro de eosinofilia, por isso solicitar um hemograma pode ser útil, tá bom? Pode dar uma orientação. Outra coisa que é importante é que a gente vai ter várias citocinas, e aí isso vai acabar alterando a motilidade intestinal, o que vai reduzindo, né, até a permeabilidade, o que vai favorecer o quadro de diarreias, que aqui vai ser muito comum, tá bom? E aí, posteriormente, a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre esses sintomas. Pronto, esse é o momento. Então, a gente viu que o período de transmissibilidade é bastante longo, tá bom? A faixa etária mais acometida aqui vai ser essa faixa etária de crianças até os 15 anos. E, como a gente mencionou, é uma doença que vai acometer principalmente países subdesenvolvidos, ali de clima mais tropical. Logo, as condições de nutrição não vão ser tão eficientes, né? Então, geralmente são crianças desnutridas e aí... em crianças os sintomas já são mais severos, mas em crianças que não são bem nutridas, o quadro se torna ainda mais severo, tá? Até porque a gravidade da doença ela vai depender da carga parasitária, né, do quanto de parasita vai ter ali, mas também de fatores relacionados ao indivíduo, seu sistema imunológico, como é que ele tá, sua nutrição e dentre outros fatores. Como eu já mencionei, a patogênese ela vai depender dessa inflamação da mucosa, que vai favorecer uma alteração na motilidade intestinal, a gente vai ter eosinofilia, alteração da permeabilidade. A doença ela pode se manifestar de várias formas, desde assintomática até quadros, né, mais severos, como eu já mencionei. E aí, qual é o grande problema do assintomático? O assintomático, aquela pessoa que não sente sintomas, ela não procura o médico. E esse período de transmissibilidade é bastante longo. Logo, se ela não procura o médico, quantas e quantas pessoas não serão contaminadas através dela, tá bom? Esse é o grande problema do paciente assintomático. Os sintomáticos, eles podem ter alguns sintomas bem específicos, como a dinamia, uma febre baixinha, até sintomas, né, bem específicos da parte gastrointestinal, como flatulência, dor epigástrica, diarreia, náuseas, vômitos. Em cargas parasitárias grandes, ele pode haver aqui a tríade clássica da tricuríase, que é caracterizada por anemia. Essa aqui vai ser uma anemia microcística relacionada a uma deficiência de ferro, enterorragia e diarreia crônica. É interessante falar que vai ser enterorragia, né? Vai ser aquele sangue mais vivo e não melena, porque o melena seria se fosse uma doença mais a nível se esse parasito preferisse intestino delgado, por exemplo. Então, por isso que a gente lembra, associa que ele é um parasito, principalmente do intestino grosso. E a diarreia crônica. Em quadros mais severos, principalmente em crianças, a gente pode ter também o reflexo de defecação, que vai levar a um prolapso retal, como vocês podem ver nessa foto. Esse quadro, geralmente, ele pode se fazer mesmo só com a mão, e aí reinsere o reto. E em quadros mais complicados, pode ir para cirurgia também, requerendo anestesia e tal. E aí você pergunta, já mandei essa outra imagem, ela está aí por acaso? Não, ela não está aqui por acaso, ela está mostrando a mão inserida no ponto apendicular. E aí vocês lembram que eu falei do apêndice, né? Eu só citei e falei que a gente ia mencionar ele em um outro momento. Pois é, chegou a hora. Por que falar do apêndice? Porque geralmente esses parasitas podem cair lá e causar um quadro de apendicite. Tá bom? Então o paciente pode chegar com apendicite, sendo a etiologia dessa apendicite associada a uma infecção por Trichuris trichiuria. Pode causar também colecistite, mas isso é bem mais raro mesmo. Prosseguindo, o diagnóstico ele vai depender da clínica, sim, da epidemiologia, mas nesse momento ela não vai ser tão soberana. Ela vai ser, sim, super mega ultra importante, soberana na clínica, epidemiologia. Porém, a gente vai ter que precisar aqui do laboratório para ter uma certeza do diagnóstico dessa doença. Tá bom? Laboratório, desde exames parasitológicos de fezes até o hemograma, como eu já falei. A gente vai ver a anemia, a gente vai ver a eosinofilia.
E a imagem, exames de imagem também podem ser muito úteis, como a retossigmoidoscopia, que a gente pode ver, fazer a visualização direta. Quanto aos exames parasitológicos de fezes, o método padrão ouro de escolha vai ser o CAT-CATS. Porém, eu já detalhei ele na aula do Ascaris lumbricoides, então eu não vou falar tanto dele aqui. O que importa a gente saber é que ele é um método extremamente barato, eficaz, que além de me dizer qual é o parasita, ele também me informa a carga parasitária, o quanto, né, de parasita eu tenho ali. Então, por isso que ele é tão útil, tão prático, tão importante. Eu vou detalhar aqui 2 outros que eu só citei naquela aula, mas que a gente vai conversar um pouquinho melhor aqui, porque eles também podem ser bastante úteis quando a gente não consegue ter acesso ao CAT-CAT. Eles são métodos qualitativos, então eles não vão me informar sobre a carga horária, mas eles também vão ser úteis, de alguma forma. A gente tem o Lutzel-Huffman, que é o método de sedimentação espontânea, então a gente já pensar alguma coisa vai sedimentar, tá bom? E basicamente são os ovos operculados, eles são ovos bem pesados, aí por isso eles sedimentam. Para isso a gente vai pegar uma amostra em torno de 3 gramas, e aí essa amostra ela vai ser misturada à água destilada e depois ela vai ser filtrada em um mangaze, tá? Geralmente se dobra essa gaze 4 vezes. E aí ela vai ser filtrada em um cálice de sedimentação. Isso vai acontecer, e aí vai ter um produto de sedimentação e esse produto vai passar por esse mesmo processo diversas vezes até que o sobrenadante, ou seja, aquele líquido, ele esteja mais límpido. Quando acontecer isso, a gente vai pegar esse produto e vai fazer um esfregaço em uma lâmina e vai fazer uma visualização direta na microscopia óptica, que a gente vai ver aquele ovo bem característico. O outro método qualitativo é o método de Faust, tá? É um método de centrífugo flutuação. A gente vai pegar essa amostra, vai diluir também a água destilada e vai levar para centrifugação, faz isso em torno de 3 vezes. E a gente vai ter uma películazinha após, né? E essa película vai ser coletada em uma alça específica, colocada em uma lâmina, corada com Lugol e visualizada em microscópio óptico. Mas é importante guardar que o método de escolha, ele tá em outra cor aqui, tá, gente? CAT-CAT. O tratamento, a gente tem uma albendazol, palmoato de pirantel. Porém, existem outros, né? Tá? Como a ivermectina, enfim. Não vou detalhar aqui muito bem. Só que o palmoato de pirantel, ele age no metabolismo da acetilcolina, tá, gente? Aí vai levar uma paralisia do verme. Essas foram as referências que eu usei, tá? O Neves e o Urbano. E muito obrigada.